no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, o tempo não chegou, o tempo da casa do Senhor ser reconstruída. Veio, pois, a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Por acaso é para vós tempo de morar em vossas casas com telhado, e esta casa ficar deserta? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai vossos caminhos, semeais muito, mas colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos satisfazeis, vós vos vestis, mas não vos aqueceis, e o assalariado recebe seu salário em bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai vossos caminhos, subi vós a montanha, trazei madeira, e reconstruí a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes por muito, e alcançastes pouco, e quando trouxestes para casa, eu soprei nisso. Por que isto, diz o Senhor dos Exércitos? Porque minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso que os céus detêm o orvalho de vós, e a terra detém seus frutos. E chamei a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o suco de uva, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, e sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho manual. Então Zorobabel filho de Sealtiel, Josué filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, ouviram a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor Deus deles haviam enviado, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu estou convosco, diz o Senhor. E o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo, e vieram e começaram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, Deus deles, no 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, no 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem restou dentre vós que tenha visto esta casa em sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante de vossos olhos? Agora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te também Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, conforme o pacto que estabeleci convosco quando saístes do Egito, assim meu espírito está em meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer a todas as nações, e virá as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do nono mês, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por mão do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém levar carnes santas na borda de sua veste, e com sua borda tocar o pão, a comida, o vinho, o azeite, ou qualquer outra comida, por acaso isso será santificado? E os sacerdotes responderam: Não. E Ageu disse: Se um impuro por causa de um corpo morto tocar alguma destas coisas, ela será impura? E os sacerdotes responderam: Impura será. Então Ageu respondeu: Assim é este povo, esta nação, diante de mim, diz o Senhor, e assim é toda a obra de suas mãos, e tudo que ali oferecem é impuro. Agora pois, considerai desde este dia em diante, antes que se ponha pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes que fossem estas coisas, vinham ao amontoado de grão de 20 medidas, e obtinham somente 10. Vinham ao lagar para tirar 50 vasos do lagar, mas obtinham somente 20. Eu vos feri com ferrugem, mofo, e granizo em toda a obra de vossas mãos, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Considerai, pois, isto, desde este dia em diante, desde o dia 24º dia do nono mês, desde o dia em o fundamento do templo do Senhor foi posto, considerai, ainda a semente no celeiro, a videira, a figueira, a romeira, e oliveira ainda não tem dado frutos, mas a partir de hoje eu vos abençoarei. E a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e transtornarei as carruagens, e os que nelas se sentam, e os cavalos e os que neles montam cairão, cada um pela espada de seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomareis, Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te porei como anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Parabéns, você concluiu o livro de Ageu.
E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara de medir, e o anjo ficou de pé, dizendo, levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, mas deixa fora o pátio, que está fora do templo, e não o meças, porque ele foi dado às nações, e pisarão a santa cidade por 42 meses, e eu darei autoridade às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de sacos. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém quiser lhes maltratar, fogo sai da sua boca, e devora os inimigos delas. E se alguém quiser lhes maltratar, é necessário que assim seja morto. Estas têm autoridade para fechar o céu, para que não caia a chuva nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para as transformar em sangue, e para ferir a terra com toda a praga, tantas vezes quantas quiserem. E quando elas terminarem seu testemunho, a besta, que sobe do abismo, fará guerra contra elas, e as vencerá, e as matará. E os cadáveres delas jazerão na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E os dos povos, tribos, línguas e nações verão os cadáveres delas por 3 dias e meio, e não permitirão que os cadáveres delas sejam postos em sepulcros. E os que habitam sobre a terra se alegrarão sobre elas, e ficarão contentes, e enviarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentarão aos que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, entrou nelas o Espírito de vida de Deus, e se puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que as viram. E elas ouviram uma grande voz do céu lhes dizendo, subi aqui. E elas subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos as viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e no terremoto foram mortos 7.000 nomes humanos, e os restantes ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou, eis que o terceiro ai logo vem. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve grandes vozes no céu, dizendo, os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão sentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, e que era, porque tu tomaste teu grande poder e tens reinado. E as nações se irarão, porém veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para serem julgados, e para tu dares a recompensa a teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para destruir aos que destroem a terra. E o templo de Deus se abriu no céu, e a arca de seu pacto foi vista no templo dele, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem é o suficiente. O mundo dos mortos, o ventre feminino estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo que nunca diz estar satisfeito.